Boa noite, igreja. Eu sou a Martinha e aqui eu estou com a Pamela. Oi. Eu estou apresentando ela aqui para vocês. Hoje de manhã a gente teve o testemunho dela por vídeo, mas agora à noite a gente vai ter o privilégio de ouvir pessoalmente, ao vivo. Então, queria que vocês estivessem com o coração aberto para ouvir esse testemunho maravilhoso de uma história de restauração. É o assunto que a gente vai conversar nessa noite. Obrigada. Amém. Posso orar por ela aqui? Senhor, eu te agradeço pela vida da Pamela, por tudo que o Senhor fez, Pai. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a tantas situações que ela passou nessa história, o Senhor conseguiu transformar tudo em bem, como só o Senhor pode fazer. E eu te peço que a história dela seja um grande instrumento de edificação da tua igreja, para a tua honra e glória, que nós sabemos que são muitas histórias que tem aqui, muitas histórias semelhantes, Senhor, mas nós te agradecemos, porque em todas o Senhor tem vencido, Pai, e tem trazido os teus filhos à vitória. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tá. Então, meu nome é Pamela. Eu sou uma discípula de Jesus. Eu luto contra a insegurança, autojustiça, gula e tantas outras coisas, né? Eu vou contar minha história para vocês hoje. Vou tentar não ler, né? É muito chato ler. Então, vou tentar não ler. Eu nasci no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada de Xaxim. Vim para cá muito cedo. E desde muito nova, eu aprendi a lidar com a rejeição, que foi a raiz da minha insegurança tão profunda. Meus pais eram muito jovens quando engravidaram de mim. E o meu pai decidiu não me registrar quando eu nasci. E a minha mãe tentou me abortar ou me dar para adoção. Quando eu nasci, ela desistiu disso. Mas o rompimento do relacionamento dela fez com que a nossa relação fosse muito conturbada. Algo em mim fazia com que ela repelisse. Então, a gente tinha uma relação muito distante. Então, a minha mãe não era uma pessoa muito próxima e nem muito carinhosa. A gente veio para o Rio Grande do Sul, eu ainda muito pequena, e a minha mãe casou aqui. E a gente já tinha uma relação muito distante. E com esse casamento, eu comecei a me sentir muito isolada. Então, eu era tratada na minha infância como a Pamela, a menina, a guria ou a nulidade. Porque, segundo a minha família, eu não tinha muita utilidade ou serventia. Eu não sabia nem o que significava nulidade quando eu era chamada por esse apelido. Quando eu tinha 7 anos, eu quis conhecer meu pai. E pela segunda vez, quando eu me deparei na frente dele, ele fugiu. Então, essa foi a segunda vez que a gente teve um relacionamento rompido. Quando eu tinha 10 anos, eu fui abusada sexualmente dentro da minha casa. E eu não fui apoiada pela minha família. Isso, na verdade, gerou mais distância, eu me senti mais isolada e ainda mais desprotegida. Então, aos 11 anos, eu precisei começar a trabalhar para ajudar dentro de casa, com os custos da casa, e também para ter aquelas coisas que as mocinhas tanto gostam, um shampoo, seda ceramidas, um creminho, né? Então, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, lidar com o dinheiro e com a responsabilidade. E eu percebi que quanto mais eu trabalhava, mais valor dentro da minha casa eu tinha. Né? Então, eu sempre tinha que custear. Isso me deixava ainda mais... Eu comecei a trabalhar muito para tentar comprar o meu valor dentro de casa. Veio o meu irmão depois e eu me tornei ainda mais distante. Então, eu me sentia à vontade em qualquer lugar, menos dentro da minha casa. Eu sonhava um dia ter uma casa em que eu não tivesse que voltar e não tivesse o medo de ser expulsa, de ser cobrado um aluguel para morar ou poder tomar um banho quente tranquilamente. Foi algo que foi muito raro na minha infância e na minha adolescência. Então, eu fiquei muito longe, tanto de Deus quanto da minha família. E a visão que eu tinha de Deus naquela época, embora eu fosse à igreja e copiava os valores que eu achava muito bonito nas meninas, para mim era alguém que era distante. Eu não sabia o significado da palavra pai.
e muito menos de me sentir protegida ou amada. Então, Deus para mim era um cara muito distante, punitivo, frio ou inexistente, né? Então, eu fui para o mundão mesmo, fui trabalhar, passei a trabalhar 18 horas por dia, para poder, com o suor do meu próprio trabalho, comprar o meu valor, mostrar que eu era muito importante, que eu era muito capaz, e um dia voltar para casa e mostrar que eu tinha algum valor. Mas isso, na verdade, só fez com que eu cansasse mais, com que eu sofresse mais. Quando eu era bem jovenzinha, uns 22 para 23, eu me envolvi com um homem. E pouco tempo depois que a gente se conheceu, a gente estava morando juntos. E de lá para cá foram muitas agressões, foi um relacionamento muito punitivo, de muitas humilhações. E eu era tão bonita, sempre tão bonita, mas me achava tão feia. Então, sentia sempre que eu não tinha valor algum. Chegou um tempo na minha vida em que eu não me relacionava nem com a minha mãe por odiar aquela questão dela não ter me protegido, o meu pai por ter não querido me conhecer, o meu padrasto por também ser uma pessoa tão distante, e a questão do abuso também. Então, eu não me relacionava bem com quem eu queria me relacionar, que eram os meus parentes, a minha família. Então, eu acabei aprendendo internamente, o que eu ouvia era que eu precisava mesmo me submeter a qualquer coisa. Eu não tinha padrão nenhum, então qualquer padrão servia. Qualquer coisa, qualquer homem que chegasse perto de mim e me dissesse, você é isso, então eu era aquilo. Eu precisava me submeter porque eu não tinha para onde voltar. Eu não tinha um lugar certo para descansar, eu não me sentia útil, não tinha habilidade nenhuma. Trabalhava para poder pagar o meu aluguel e para ter um sustento. Então, eu ainda nesse relacionamento, depois de muitas traições, muitas agressões, muitas humilhações, em um dia que eu estava no fundo do poço, eu utilizei o último recurso disponível, que foi uma oração. E eu pedi, Deus, se ainda existe alguma chance para a minha vida, que o Senhor possa restaurar a minha história, porque eu não aguento mais. E eu tinha 27 anos. E eu não aguentava mais, eu estava sobrevivendo, eu não estava vivendo. E num sábado qualquer, eu fingia que tudo estava certo, eu fui no salão de beleza, né? Porque a gente precisa continuar se cuidando. E aquela mulher, daquele salão de beleza, na frente do meu condomínio, estava orando por mim. E ela não é aqui da Monte Serra, não é aqui da Igreja Batista, mas ela disse, num dia que eu estava lá, Pamela, Deus ainda tem um plano para a tua vida e Ele vai restaurar a sua vida. E ela me apresentou uma mulher que vem aqui, que se tornou uma amiga, uma discipuladora, alguém que orou comigo, que limpou minhas feridas, que me acompanhou, que muito me levou nas vigílias. Eu não era acostumada, dormia nelas, mas ela não desistiu de mim. E me apresentou tantas outras mulheres maravilhosas que me fizeram também crescer e permanecer na fé. Eu comecei a viver os processos de restauração aqui na Monte Serra em 2015. E eu pedi para Deus transformar a minha vida, pedi para Deus me dar talentos, pedi para Deus restaurar a minha história. Porque o que eu ouvia é que para a minha história não tinha solução. Para a minha história ninguém ia querer saber. Todos os homens que passaram pela minha vida me magoaram profundamente. Então, eu não sabia lidar com um homem. Mas aqui nesse lugar, não nesse prédio, mas eu conheci através desse lugar, eu conheci o homem que olhou para minhas feridas e decidiu ficar. Me olhou além das minhas cicatrizes e decidiu ficar. E ele é o meu pai, ele se chama Deus. E a partir do momento em que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, foi um furacão na minha história. Eu pedi, olha, Deus, se tem alguma chance, então faz tudo novo. E eu comecei a participar do CR, do Minha Vida Tem Jeito, e comecei a me abrir para viver coisas novas. E eu posso dizer para vocês que foi um momento muito difícil. Eu precisei voltar para a casa dos meus pais, do meu padrasto, da minha mãe. Foi a decisão mais difícil e ousada que eu tomei, mas eu sabia que Deus tinha algo para fazer na casa deles. E foi lá onde eu aprendi pela primeira vez a ser cuidada.
meus pais começaram a ter aqueles pequenos cuidados que talvez vocês façam ou recebam, que é levar na parada, buscar na parada, lavar roupa, comprar o chá que gosta, a manteiga que gosta, perguntar como foi o dia, acompanhar. Aquilo eu estava vivendo um sonho, porque eu nunca tive isso antes. Eles começaram a ver que tinha algo diferente em mim. E aquilo brotava em mim de uma forma muito, muito, muito espontânea. Eu queria pedir perdão para todo mundo que eu via e também as reparações positivas. O meu pai não só me conheceu, como registrou a paternidade, e hoje nós somos muito amigos. A gente se vê muitas vezes. Obrigada. Hoje eu tenho uma amizade profunda com a minha mãe. Ela não está aqui hoje porque está tratando do rim no hospital, mas ela está bem. Meu padrasto hoje é um homem perdoado. Ele ainda não conhece Jesus, mas eu oro pela vida dele e ele se preocupa, me dá bons conselhos. E eu acho que isso é o mais importante. De fato, aqui na igreja, eu comecei em uma ministração do pastor falando sobre Jacó e Esaú. Eu não sei se vocês estavam aqui. Eu estava sentada aqui com a minha mãe e, de alguma forma, eu comecei a escrever aquela história, transcrever aquela história para um menu. E foi aí que eu comecei a ver que tinha alguma coisa na Bíblia que remetia à gastronomia. Eu comecei a escrever menus de todas as histórias que eu mais gosto da Bíblia e apresentar para algumas pessoas. Não sabia exatamente como explicar, eu só mandava a pessoa jantar, porque eu não sabia explicar e a pessoa também não entendia. Mas Deus faz as coisas criativas e incoerentes, né? A gente precisa viver. E para finalizar, eu acredito que tudo, de fato, quando eu encarei as maiores dores, as maiores falhas, tudo aquilo que mais me dava medo na minha vida, foi onde eu mais tive vitória. Eu perdoei, eu pedi perdão e Deus restaurou toda a minha... as minhas características. Hoje eu sou uma mulher que tenho uma casa para descansar. Hoje eu tenho o privilégio de sobreviver, de viver, e tenho o privilégio de cozinhar todos os dias, um dom que Deus me deu. E eu sou uma mulher muito feliz, com uma característica restaurada. Minha alma é muito feliz. E eu acho que é isso. Muito obrigada por me ouvir. Glória a Deus, é tão lindo. Eu e Martinha tivemos o privilégio de, há mais ou menos 2 meses, receber a Pamela lá em casa. Ela deu um presente de aniversário, que foi nos ensinar a fazer um hambúrguer muito gostoso. E nos reunimos os 4 lá em casa, e realmente foi uma noite tão singular. E em torno da mesa, nós pedimos para ela contar a história dela. Eu e Martinha apreciamos demais ouvir histórias, sobretudo histórias ao redor da mesa. E nós 4 começamos a nos emocionar profundamente ouvindo a história dela. Eu gosto de dizer a história de Deus na vida dela, a história de Deus nas nossas vidas. A Pamela, ela hoje é chefe de memórias, não é chefe de cozinha, porque o que ela faz com a comida é um dom de Deus, realmente. Não apenas estou falando de sabor, mas estou falando da visão, do como Deus trabalhou e deu para ela um sonho, uma visão. Então, é tão lindo ver a restauração de Deus na tua vida e aquilo que o Senhor tem feito. E obrigado por nos dar o privilégio de ouvir você. Amém. Boa noite, eu sou o Técio. Muito bem-vindos aos amigos convidados, a cada um de nós. A galera voltou aí do retiro amontoado. Cadê a turma? Que bênção, que lindo. Soube que Deus já fez grandes coisas lá na vida de vocês. E é especial lá no retiro Minha Vida Tem Jeito. Deixa eu ver quantos estiveram no Minha Vida Tem Jeito e voltaram aqui. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, que bênção. Esse retiro também que é singular na nossa memória de vida com Deus, né? Louvado seja o Senhor. Nós estamos felizes, vamos falar hoje sobre a alma. Estamos no meio de uma série de mensagens, falando de corpo, alma, espírito a semana que vem. E depois
vamos falar de uma das ferramentas mais especiais que Deus nos deu, que é o Shabat. E o Shabat é uma estratégia de Deus para manter em equilíbrio o corpo, alma e espírito. Então eu quero convidar você a ler o texto base dessa série, 1 Tessalonicenses 5, 24 e 25. O apóstolo Paulo nos chama para apresentarmos a Deus nossa vida por completo, inteiro, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então. Diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Observe bem o texto, que ele diz que Deus deseja, não é? Nos santificar, nos restaurar, trabalhar na sua e na minha vida por completo. Não é apenas a área do corpo, não é apenas a parte do espírito, corpo, alma e espírito. Então eu queria mais uma vez orar para que nós possamos meditar naquilo que Deus tem hoje para falar conosco. Querido Deus, obrigado. Que linda história do Senhor na vida da Pamela, história de restauração, de cura de alma, de emoções. Obrigado, Deus, por ela permitir o Senhor trabalhar de maneira tão profunda, Senhor, pelo perdão, pela graça, pela misericórdia. Deus amado, obrigado pelo senso de missão, de propósito, de valor que hoje ela tem, porque ela sabe quem ela é, porque o Senhor trouxe sentido, razão e propósito. Pai, continua curando a tua filha e continua operando este milagre no nosso meio. Faz esta obra contínua no meio da tua igreja. Que nesse momento, neste lugar, milagres aconteçam, Senhor. Que também na vida daqueles que estão conectados conosco na internet, que haja uma visitação do teu Espírito Santo nessa noite sobre as nossas vidas. Realiza, Pai, aquilo que está no teu coração. Toma agora, Deus, tua palavra, minha pessoa, e opera no nosso meio. Toma cativo mentes e corações aqui, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, já que nós vamos falar de emoções, eu queria começar por um teste. Você deve ter recebido esse material. Se você não recebeu essa folha, teste de maturidade emocional, levanta a sua mão bem alta aí, que alguém vai chegar, não é, com você para essa aqui. A galera dos adolescentes, ninguém recebeu. Ok, já libera uma folha, eles vão passando, que eles são rápidos. É melhor passar a folha, eles vão passando aí. Fica com a mão levantada, vai chegar até você. Nós queremos te ajudar realmente a fazer esse teste. Mantenha sua mão em pé. Vamos lá. Nós temos a oportunidade de uma autoavaliação hoje à noite, uma percepção pessoal sua. Eu queria fazer uma recomendação, ok? Antes de nós fazermos o teste. Primeiramente, dizer que o teste ele é seu, ok? Então não faça o teste pensando numa outra pessoa. Segundo, não cutuca o seu marido, se você está aí casado, esposa, dizendo: ó aí, viu, é você, marca aí. Porque é você que vai fazer o seu teste. Ok, gente? Vamos combinar isso aqui nesse início de jornada. Ok, eu queria que você pudesse olhar e marcar, preste bem atenção, 1, 2, 3 opções, ou quantas opções você achar que se identifica com você. Que você diz assim: cara, isso sou eu. Isso é uma realidade sobre mim. Mas eu queria pedir para você que você não se auto-sabotasse. Você não vai entregar esse teste para ninguém, ele é seu. Você não tem que pegar esse teste, você não vai se expor para ninguém. Mas ele é um teste cujo propósito é você se perceber, é você se avaliar quanto à sua maturidade emocional. Então vamos começar. Se você, à medida que eu for lendo as 12 questões, se identifica, vai marcando, pode marcar, tá?
E eu peço que você não fique olhando para o lado, para o outro. É o seu teste, tá legal? É o seu teste. Primeiro, se você tem dificuldade com de outro jeito, o que quer dizer isso? Você gosta das coisas do seu jeito, e quando não são do seu jeito, isso gera uma grande crise em você. Você precisa e tenta fazer e convencer as coisas para que sejam como você quer. Então, se isso é, você pode marcar aí, né? Se é uma área que identifica você. Segunda, se você tem dificuldade de lidar com o não, ok? E aí pode ser por coisas simples ou grandes, mas o não para você é uma questão complicada. Você sempre que lida com algo que não acontece, do jeito que você quer ou espera ou não, você realmente tem grande dificuldade, marque. Se você reconhece, administra e assume, não é, do tipo de pessoas que quando falha, quando tropeça, não é, quando comete um erro, quando age de uma maneira errada, você reconhece isso com facilidade, você administra a questão e o preço que você tem que pagar de que você errou, e você, mais do que isso, você assume, olha, eu fiz, eu errei, me desculpe, então marque aí, porque você, isso vai identificar você. Se você tende a ser quase defensivo, sempre, né? Quase sempre defensivo. E aqui é exatamente o inverso do outro. Ao invés de você ter facilidade para admitir, para facilidade de ouvir algo, né? De daqui a pouco ouvir uma repreensão, ouvir um conselho, ouvir daqui a pouco uma crítica e você entra na defensiva, você sempre está na resistência, né? É difícil para você, você acha que todo mundo está te perseguindo, você marca isso aí, tá? Porque é importante você observar. Se você tem grande dificuldade em discutir com calma suas necessidades, vontades, de forma madura e amorosa, marque. Todos nós temos vontades e necessidades legítimas, genuínas, que precisam ser, inclusive, satisfeitas ou não, lidadas com elas. Mas a grande questão aqui é que você faz exigências sobre isso. Você sente e percebe que as pessoas têm o dever de suprir as suas necessidades, de atender às suas vontades, e quando isso não acontece, você realmente não sabe lidar com isso, ou exige, ou briga, ou reclama, né? Então marque. Se você é do tipo que tem dificuldade com o espere, não é? Espere de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, espere de Deus, não é? Você quer as coisas na sua hora, do seu jeito, e Deus trabalha a nossa vida com o espere. Então, se isso é difícil para você, você sai colocando as mãos na frente dos pés para resolver as questões, porque você não sabe esperar. E às vezes são questões de quebra de relacionamento, de coisas que você precisa ter paciência para fazer as coisas no tempo certo, não é? Você não sabe esperar. Põe aí a nota, né? Vamos lá. Respeita os outros sem ter de mudá-los. Você é daquele tipo de gente que sabe que as pessoas são diferentes e que mais do que isso, você aprecia as diferenças e mais do que isso, você não tenta mudar as pessoas para serem o que você quer ou agirem do jeito que você acha que elas tenham que agir ou parecido com você. Então você, por favor, marca essa questão aí. Se você interpreta as discordâncias como ofensas pessoais, então marque. Deixa eu explicar aqui. É muito natural ver pessoas grudando um ponto de vista diferente ou uma discordância daquilo que você crê e julgar que isso é alguma questão pessoal com você. Então ela gruda a ideia diferente a uma questão pessoal. Isso é muito natural. E se você é desses que quando alguém é contrário, quando alguém resiste à sua ideia, ou pensa diferente, você acha que ela está indo contra você, então marque essa questão aí, ok? Se você reconhece as pessoas pelo que elas são, não é? Ou se ela é uma pessoa boa, ou má, feia, ou bonita, na sua perspectiva, né? Porque para mim Deus olha para nós todos como pessoas lindas, e não pelo que você recebe delas, não é? Que é o seguinte, você ama e se relaciona com todo tipo de gente, independente da cultura, da
condição socioeconômica, do estereótipo, e não do que ela lhe faz, lhe traz de benefício nessa relação, né? Então, suas relações não são interesseiras, são genuínas. Anote aí, ok? Se você é movido por gratificação instantânea, ou seja, a sua vida e o que você faz, ela está movida muito com o que vem de positivo, de gratificação, de retorno. Então você vai conversar com alguém um bom tempo do seu tempo, se houver retorno. Não é? Você vai fazer algo se tiver algum retorno, alguma gratificação para você. Não é? A sua entrega, ela não vamos falar, empática ou movida por compaixão, mas por interesses pessoais. Alguma questão, irmão? Eu pulei sim, meu amado. Obrigado. Tem um aqui que tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros. Aqui é a empatia, tá? É você sentir, perceber, realmente se sensibilizar, se colocar do outro lado da pessoa e entrar no mundo daquela pessoa. Se você tem dificuldades com isso também, você então marque. Se você sente-se ameaçado e fica amedrontado com as críticas, e amados, todos nós precisamos realmente ser criticados, avaliados. Isso é importante para o nosso crescimento, mas alguns de nós, quando isso acontece, a gente se sente ofendido, ou amedrontado, ou desanimado, ou ameaçado. Se essa é a sua questão, então, marque. Bom, agora você vai ver o que você marcou, dá uma checada, e eu queria que você olhasse para o resultado, porque esse teste vai nos ajudar onde nós estamos na nossa questão emocional. Se você marcou o F, I, K, agora mesmo que você não olha para o lado, tá? Só olha para o seu. Tá? Só para o seu. Então, você está aí como um bebê emocional ainda. Tem muito que amadurecer. Se você marcou o B, o E ou o H, então isso mostra ainda uma infantilidade emocional, ainda uma criança emocional. Se você marcou A, D ou L, você está na fase da adolescência, do amontoado aqui, né? Você pode se identificar como um adolescente emocionalmente, não é? Mas se você é um adulto, isso não é muito bom. Mas aí vem o C, o G e o J. Nós estamos revisando esse teste da série nossa K2, porque nós vamos deixar esse teste lá na internet, nós vamos manter para que você possa fazer esses testes. E agora é a hora que a gente começa a perguntar, e aí, o que deu teu, né? Mas eu vou pedir para que você guarde a sua curiosidade, tudo bem? E eu vou pedir para que, se o outro quiser compartilhar com você, ele compartilhe então com você. Tá bom, gente? Ok. Podemos voltar para cá? Eu queria aprofundar um pouco o tema hoje, alma com a igreja. Eu queria te convidar pela observação da definição de alma na Bíblia. Queridos, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego e aramaico. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego e aramaico. E é interessante porque a palavra alma, ela vai aparecer no Antigo Testamento, chamando-se de nefesh, em hebraico, e lá no Novo Testamento, psique. Nós vamos olhar do grego, né? Nós vamos olhar essa palavra navegando nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós vamos perceber também que no Antigo e no Novo Testamento aparece a palavra Espírito. E como o Espírito no Antigo Testamento, no hebraico, vai ser ruá, e lá no grego nós vamos ver a palavra pneumato, que é a palavra Espírito em grego. E é muito interessante a gente olhar na carta de Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que ele vai dizer que existe uma diferença entre alma e espírito. Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e exerce poder. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, e ela exerce um poder, e ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra a ponto de fazer uma divisão entre alma, nefesh, psique, e espírito, ruá, pneumatos. Há uma ação divina
pela palavra, que separa as duas coisas, para que Deus possa trabalhar em mim, em você, na parte corpo, mas nesse texto, alma e espírito. Isso significa, querido, que alma e espírito, à luz da Bíblia, são coisas diferentes. A Bíblia ensina que a alma não é algo separado do corpo, assim como a semana passada a gente falou que o corpo não é separado do ser vivente, não é? Mas nós vamos observar que a palavra de Deus mostra que nós somos realmente corpo, alma e espírito. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, olha só, lá vai aparecer corpo, alma e espírito juntos. E Deus formou o homem do pó do solo. Então aqui nós sabemos que ele formou do barro, então aqui ele fez o corpo, Deus fez isso, ok? E soprou nas suas narinas o ruá, o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma, nefesh, uma alma vivente. Então nós vamos encontrar lá no Gênesis corpo, alma e espírito. E a alma representando esse ser vivo e o seu interior dotado de emoções, evoluções e sentimentos. Então a pergunta é, como está a sua alma hoje? Como está a sua alma nesse momento, nessa fase da sua vida? Quais são as emoções que têm dominado você? Eu queria que você pudesse olhar para essa caixa, imaginar então a nossa alma como esse ambiente onde nós guardamos, depositamos as nossas emoções. E emoções boas e emoções ruins. Agora você imagina a seriedade da sua e da minha alma, elas estarem tomadas, invadidas, cheias por emoções ruins, do tipo culpa. Quantos de nós estamos sendo dominados por esses sentimentos de culpa, de vergonha, de medos, inseguranças tremendas que vão tomando a nossa alma e nos fazendo realmente viver cheios de traumas, de feridas que vão sendo colocadas na nossa história, né? A Pamela colocou muito bem essas coisas hoje aqui, traumas, feridas que foram dominando a sua vida por um bom tempo, abusos e o que esses abusos causaram nas tuas emoções, elas não sendo tratadas, sentimento de rejeição, quantos de nós já sentimos-nos rejeitados, ou vivemos o processo de acusação, e isso tem ferido nossa alma, sentimentos de abandono, sentimentos de desconfiança de pessoas. Quantos de nós somos pessoas desconfiadas? Quantos de nós somos pessoas que nos tornamos rebeldes a pessoas, a estruturas, a liderança, resistentes, não é? Talvez na sua história isso trouxe resistência para com pessoas, hoje você é resistente ao marido, a pessoas, violência. Quantos de nós fomos violentados ou violentamos? Quantos de nós, não é? Estamos com a nossa alma cheia de desesperança. E aí nós vamos olhando que quantos de nós temos, por vezes, sentido o desejo de morrer, de acabar com todas as coisas, deprimidos, ressentidos, sentimentos de inutilidade. A Pamela falou uma palavra tão forte que ela ouviu ainda menina que nem compreendia. E aí vamos nos tornando pessoas com distúrbios sexuais que vão destruindo a nossa alma. É incrível, isso tudo está dentro de nós, da nossa alma. Pensamentos suicidas, vulnerabilidade, infelicidade. Você imagina e pensa nisso aqui, tudo dentro da nossa alma. Eu não sei como é na sua casa, por exemplo, o lixo, né? Mas o que nós vamos fazendo na nossa vida quando nós não tiramos essas emoções de dentro de nós, é como se fosse o lixo. Nós vamos fazendo da nossa alma um depósito de lixo.
E lá em casa, quando eu deixo de tirar o lixo, né, é responsabilidade minha, 1 dia, 2 dias, gente, é complicado, porque à medida que passam os dias, você não tem vontade mais de tirar aquele lixo. Você não tem vontade de chegar perto dele, porque tem bicho agora lá dentro. Além de feder, tem bicho. Deixa eu dizer, é exatamente esse processo que acontece na nossa alma, quando nós não tratamos as nossas feridas, se tornam um depósito de lixo. E a tendência, amado, para você e para mim, é não querer tocar mais naquilo. É por isso que a gente ouve histórias assim, deixa o tempo, vai resolver. Meu amado, o tempo não resolve. Deixa eu te contar uma ilustração para que você entenda o que Deus quer fazer hoje à noite aqui. O que Ele está chamando você para viver é uma libertação, amado. Lá em Fortaleza nós temos um grande amigo, são nossos mentores espirituais, Armando Bispo e a Elô. E há alguns anos, mais de 10 anos, a IBC, a Igreja Batista Central de Fortaleza, quando for lá, vai lá visitar, tem uma tenda lá para quase 5.000 pessoas, é lindo. Não é? Na entrada da cidade, eles compraram aquele terreno, que é na entrada da cidade, um terreno de 210 mil metros quadrados. E, queridos, eles foram acertando, ajeitando aquele terreno para começar a usá-lo, e eles fizeram uma quadra de esportes naquele lugar, e estrearam a quadra no sábado, e foi uma diversão tremenda na igreja, né, futebol, vôlei e tudo mais. Na semana subsequente, eles chegaram no sábado para jogar bola naquele lugar, e quando eles chegaram para jogar o futebol, a quadra estava absolutamente destruída. Era de concreto, ela foi toda chupada. Chamaram então um dos engenheiros da igreja para ele fazer um estudo e dar o laudo do que aconteceu ali. E aí ele simplesmente disse o seguinte: olha, vocês construíram a quadra em cima do lixo. E tudo que é construído em cima do lixo vai desabar. Mais cedo ou mais tarde vai desabar. Tinha caído uma chuva torrencial na sexta-feira e a chuva mexeu com o solo. E aí chupou toda a quadra. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Se você não quiser mexer nas feridas, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair. A sua vida vai desabar. Deus está nos chamando para uma restauração. A sua alma não é um depósito de lixo. A sua alma é dotada, meu amado, é o ambiente que Deus separou para derramar lá dentro as coisas mais lindas do reino de Deus para a cura da sua vida. Agora nós precisamos lidar com isso, porque todas essas emoções aqui, que estão dentro de nós, elas não aparecem na minha vida e na sua vida de repente. Não é assim. Situações, elas vão acontecendo na nossa história, como bem colocado pela Pâmela aqui, e essas situações, elas começam a mandar mensagens para nós, elas começam a mandar pensamentos para nós. Então olha esse gráfico aqui, você vai entender como acontece a sua história e a minha história, porque olha só, na nossa vida vão acontecer situações positivas e negativas, e essas situações, quando elas acontecem, elas mandam para nós um pensamento. Se for uma situação positiva, vai mandar que pensamento para você? Pensamento positivo. Quantos aqui tiveram um almoço gostoso hoje com família ou com amigos? Pessoal, levanta a mão. Foi uma situação positiva, não foi? Qual é o pensamento que manda? Que gostoso. Eu quero voltar lá. Que legal que é. Não é assim? O teu pensamento é resultado de uma experiência. Agora, querido, se a situação é negativa, se o teu almoço hoje foi ruim, você saiu de lá já assim, não apareço mais tão cedo aqui. Porque o teu pensamento já formou algo, decorrente da situação. E isso vai gerar uma emoção. A emoção qual foi depois do almoço? Mas que gostoso, que maravilhoso que foi. Que terrível que foi, que sentimento ruim, foi muito ruim. Tudo surgiu da situação. Depois vem para o pensamento, o sentimento gera uma atitude que é, vamos marcar de novo o almoço, vamos lá de novo nos encontrar, por quê? Porque foi bom, essa atitude se transforma num hábito, daqui a pouco você come com aquela pessoa lá a cada 2 vezes por mês, porque é tão bom que você, uma vez a cada 3 meses,
vai se transformar no hábito que se transforma então no caráter e depois isso se transforma num destino. Agora presta bem atenção. Presta bem atenção porque o grande problema da nossa sociedade, da nossa humanidade, é que a gente quer ter um destino positivo lá, sem entender que nós não temos controle sobre as situações. Por exemplo, eu pretendo sair daqui hoje, nossas filhas chegaram do retiro, com a Martinha, ir para casa, ter um tempo com elas ainda hoje e tal. Nós temos essa intenção. Eu tenho tudo planejado na minha cabeça, mas eu não sei se eu vou chegar em casa com a Marta e as meninas. Deus guarda a gente, protege. Mas tudo pode acontecer conosco, não é? Pode dar um infarto, pode ter um assalto, pode ter qualquer coisa, o carro quebrar, a gente vai chegar de madrugada, tudo pode acontecer. Em nome de Jesus, não vai acontecer. Mas deixa eu te dizer, eu tenho um controle sobre situações ou não? Nenhum de nós tem aqui. Só que nós estamos querendo viver a vida achando que temos. Não temos, e entramos em crise com isso. Mas eu e você não temos controle sobre ela. Então, você não pode viver a vida achando que você vai controlar as situações da vida. Por isso tem aquela frase, você precisa saber o que fazer com as coisas que lhe acontecem. Não é com o que lhe acontece que você não tem controle sobre elas. Então, nós não temos controle sobre as situações. Aí, nós temos que aprender que temos controle sobre os pensamentos. Paulo, quando escreve em Filipenses capítulo 4, 8, ele diz assim, ó, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou for digno de louvor. Sabe o que é isso? É se o seu pensamento puder ser projetado aqui, o meu, e vai ser elogiado e aplaudido, isso é digno de louvor. Ele fala, nisso pensai, escolha o teu pensamento por isso. Sabe por quê? Porque sentimento não muda pensamento. E às vezes a gente vai para o médico, a gente vai para psicólogo, a gente vai para psiquiatra, a gente vai para a igreja, querendo que as pessoas mudem os nossos sentimentos. Mas, amados, sentimento só muda quando muda o quê? Pensamento. Enquanto tua cabeça, tua mente for cheia de loucuras, de maus pensamentos, de uma série de coisas que nós vamos tratar hoje à noite aqui, não tem jeito. Se todos esses pensamentos são ruins, tuas emoções serão ruins, tuas atitudes ruins, teu hábito ruim, teu caráter ruim, o teu destino negativo. Tudo começa onde, igreja? Então, aonde? Paulo não fala tudo que é bom, isso, aquilo, isso você deve sentir. Porque ele sabe que nós não controlamos sentimentos, nós controlamos pensamentos. Tudo começa por aí. Tudo. E aí, amado, nós precisamos lidar com essas emoções, atacando no ponto certo, então, que são nos pensamentos, para que Deus possa trazer esse equilíbrio entre o corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então vamos olhar para as Escrituras, onde tudo começou, onde é que aconteceu o primeiro desequilíbrio da alma na história do ser humano. Eu quero te convidar para ir para Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Primeiro, lembrando, Gênesis 1 e 2, a história da criação. E é interessante porque Deus vai criando o mundo, depois Ele cria o homem, Ele cria a mulher, Ele diz depois que tudo que Ele fez, tudo isso era o quê? Muito bom, era maravilhoso. E Deus falar que algo é muito bom, você precisa entender que é diferente de eu dizer que é muito bom. Porque Deus falar que é muito bom, querido, é Deus falando. Então você tem que entender que é uma coisa extraordinária. E Ele termina e diz, tudo é maravilhoso. Primeiro casamento Deus faz lá no Éden. Adão e Eva. E olha o texto diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aquele Éden era maravilhoso. Mas, queridos, em Gênesis capítulo 3, a história muda. É interessante porque a partir de Gênesis 3, até o final, quando Jesus vai voltar e buscar a sua igreja e restaurar todas as coisas serão restauradas. Nós estamos aqui num gap, nós estamos aqui num interlúdio. E nesse período de interlúdio, nós precisamos lidar com a nossa alma. Até que Deus virá e restaurará tudo por completo, amém? Então você não pode pensar em viver a sua vida sem tratar a sua alma. Vamos olhar então como tudo começou. O primeiro drama de alma da história está em Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Sim, respondeu a mulher. Não é? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Olha só o que Deus disse: do contrário, vocês o quê? Morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era agradável, parecia agradável ao seu paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então essa é a história que vai nos mostrar hoje à noite como tudo começou, como a alma foi atingida de maneira brutal, triste, amarga. O cenário que nós acabamos de ler, queridos, é de quebra de relacionamento. Primeiro, com Deus. Adão e Eva quebram o seu vínculo de relacionamento com Deus. Mas há uma quebra nessa história entre o casal. Há uma quebra relacional, emocional. E a gente olha para o texto e a gente percebe um conjunto de sentimentos e emoções negativas que se apresentam na história. Você percebeu alguma dessas emoções? Você pode falar alto. O que você percebe de emoções ruins que aparecem então nessa história? Medo, o que mais? Culpa, o que mais? Vergonha, transferência de responsabilidade, a gente percebe isso, uma certa confusão emocional, confusão relacional. Então, amados, esse texto é claro para nós, de que a primeira história que a Bíblia vai narrar para nós, ela tem a ver com a nossa alma, com feridas de alma, com quebras da nossa alma. Nós vamos enxergar aqui isso: medo, vergonha, culpa, transferência de responsabilidade, um jogo de acusações. O homem culpa a Deus e a mulher, porque ele diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele culpa dois de uma vez. A mulher vai culpar: foi a serpente que me enganou. Então há um jogo aqui de acusações. Isso parece conosco, amado. Tudo começou aqui. E todos agora feridos, com a alma cheia de más emoções, de emoções ruins, começam a tentar eximir-se da responsabilidade. E eu espero essa noite que você entenda que Deus te trouxe hoje aqui para você assumir responsabilidade, para que você pare de fugir, assumir a sua responsabilidade. A vida no Éden complica tanto, querido, que eles são expulsos do Éden. Crise, dor, consequências duras. Qual a origem de todas essas emoções que adentraram a alma da primeira família, essas emoções ruins? Qual a origem? Quando nós olhamos para o Éden, o primeiro pecado e as suas consequências na alma, isso que nós acabamos de ler, nós identificamos claramente que toda ferida de alma tem sua origem na desobediência a uma ordem de Deus. Eu vou repetir. Toda ferida de alma, ela é causada, ela é provocada por um ato de escolha de desobedecer aquilo que Deus mandou você e eu fazermos.
Agora olha para a história e perceba se não é assim. Tanto os grandes eventos da história que feriram nações, se não foi quebra de princípios, de mandamentos, de orientações de Deus que aconteceram na história. Casamentos estão em pedaços hoje, almas feridas de pais, de filhos, de marido, de esposa, porque nós temos desobedecido às ordens que Deus tem nos dado. E nós não podemos maquiar isso, igreja. Nós não podemos dar nomes, culpar pai e mãe. Quando nós ouvimos a história da Pâmela, nós chorávamos lá em casa, porque Pâmela, você sabe disso, e ela dizia isso, eu podia ser qualquer coisa de loucura nesse mundo aí, mas um dia ela fez a escolha dela, e não apenas parou de pensar que a culpa era da mãe ou do pai, como fez o caminho de volta da restauração e foi perdoar o abusador, e foi perdoar a abusadora, porque quando Cristo entra na nossa vida, a gente precisa entender que a responsabilidade de mudar a nossa história é nossa. Quantos de nós estamos vivendo com a alma ferida, machucada, e transferindo para os outros a responsabilidade da nossa cura? Meu amado, hoje você precisa saber, é contigo o negócio. Não importa o que te fizeram. Se Deus e você se encontrarem e houver uma postura de obediência a partir de hoje, meu amado, Deus vai te levantar e vai te fazer voar para a glória de Deus. Eu creio nisso. Quando causamos danos ou somos machucados e atingidos na nossa alma, tem a ver com desobediência a Deus, querer fazer a nossa vontade. E nosso alvo aqui não é olhar para quem foi o culpado daquele processo. Porque casamentos estão sendo destruídos, famílias inteiras, jovens se matando uns aos outros. Não é? O Brasil está chorando pelo que aconteceu lá no interior de São Paulo, gente. E você vai para a história daqueles jovens, uns 17 ou 25 anos. Feridas não tratadas. Claro, né? Uma avaliação rasa, certamente tem muitas outras coisas por trás. Mas é fácil perceber que havia questões não lidadas, não resolvidas. E meu amado, você precisa entender. O Éden e o problema de Adão e Eva não atingiram só eles dois. Quando você vai para o capítulo 4, que é o capítulo imediato após a desobediência dele, os filhos, Caim e Abel, estão lá adorando a Deus, e no meio da adoração, há um coração invejoso, ciumento, que se levanta e sente inveja da adoração do outro, e é tomado por uma semente maligna. E você vê a descendência de Adão e Eva, que desobedeceram, quebrando, vem o assassinato. Se você ler o capítulo 4 seguindo, o capítulo 4, você vai ver a descendência de Caim, porque Caim foge, assim como Adão e Eva fugiram e se esconderam, Caim foge também errante pelo mundo. Vem a descendência de Caim, e é triste na descendência de Caim ver que tem 2 assassinatos por banalidade, um deles. Quer dizer, qualquer assassinato é loucura, mas um deles é banalidade. Olha o texto. Porque feridas, questões não lidadas, eles têm o poder, meu amado, presta bem atenção, de levar você e eu a fazermos loucuras. O que aconteceu ontem? O Brasil assistiu ontem. Aquelas 2 irmãs gêmeas, que fizeram uma combinação, porque uma delas casou com um rapaz, passou 1 ano, tiveram um filho, e depois de 2 anos, depois de 1 ano casado, era só confusão naquela família, e aí o cara não quis mais o casamento. Ela diz: não, se você me largar, você não vai ter mais ninguém, eu vou acabar com a tua vida. Passou 2 anos articulando o assassinato do ex-marido, e essa semana, na quarta-feira ou quinta-feira, não é? Ela marcou um encontro com ele, e a irmã foi junto, estava escondida, e no meio da rua ela conversa, ele estava namorando uma outra pessoa, e ela tinha dito: se você começar a namorar alguém, eu vou acabar com você. E quando ele vira para voltar para o bar, ela pega uma faca e por trás, no pescoço dele, feridas não tratadas, dores de alma, desespero. Quantos jovens estão desesperados nas suas loucuras, buscando a droga? A ferida não tratada, presta atenção, tem falsificado o seu alívio pela falsa saída do suicídio. Como Deus está olhando para nós,
Porque lá no Éden, Gênesis 1 e 2, presta atenção, Ele nos fez, Ele nos criou para termos relacionamentos saudáveis, uma alma alegre, uma alma plena, uma alma satisfeita, uma alma bonita, uma alma cheia de esperança. Deus nos criou com expectativas positivas para a vida. Mas as nossas feridas, elas vão nos detonando. O que Deus está falando com você, querido? Presta atenção. A alma ferida sem tratar só piora. Só piora. Nossas emoções, quando não lidadas, trazem danos que vão atingir a nossa descendência, não é só nós. A gente precisa, maridos, homens, mulheres, esposas. Quer você seja divorciada, viúva, solteiro, solteira ainda, as nossas feridas de alma, elas não vão parar em nós, se elas não forem tratadas. E aí você diz, pastor, exagero não, querido. Você sabia que um trauma de altura pode afetar o teu filho? Se não for tratado? Você faz o teu filho viver com medo de altura. É incrível. A Martinha, quando na lua de mel, graças a Deus, no último dia de lua de mel, a Martinha estava dirigindo e um caminhão deu uma ré e bateu na gente. A Martinha buzinou, o cara não parou e foi arrastando o carro para trás, aquele caminhão, aquela carreta, e a Martinha, gente, pensa na Martinha no desespero dentro do carro. O caos total. É porque mulher não sabe lidar com caos, é só homem. Presta atenção. Eu vou dar a base bíblica para você. Quando você foi criada, mulher, quando você foi criada, o jardim já estava todo pronto, e o homem criado do homem foi lá, pegou você pelo braço e levou para um jardim já pronto. Você já viu que quando o homem quer chegar em casa para você fazer a comida em cima da hora com marmã, você não gosta? Quando o homem quer fazer as coisas sem te avisar, porque tu entra numa... E para o homem não, pode vir agora, vem agora. Resolve... Não é menos nem mais, é só como Deus nos construiu. Não está dizendo que isso é valor para o homem e menos valor para a mulher. É assim. É assim. Salvo quando você, mulher, tem que enfrentar o caos porque o homem se ausentou, o homem abusou e você tem que enfrentar. Aí você, inclusive, se fere profundamente. Porque Deus não te criou para isso. Deus criou para um homem te proteger. Para um homem te guardar no caos. Para um homem abrir a porta no meio do escuro e vamos. Pode vir que nós vamos. No nome de Jesus. E a Martinha lá naquela... Você imagina, gente. A Martinha saiu de lá dizendo, não dirijo nunca mais na minha vida. Ela passou 5 anos. Hoje eu falei 7. E ela falou, mozão, foram 5. 5 anos da vida, sem dirigir. Mas não era só sem dirigir, não. Era com uma convicção. Era com uma convicção. Os motoristas... O motorista tudo é louco. Tem motorista louco? Tem ou não? Tem. Aquele cara foi um deles. Mas não é todo motorista que é louco. Mas uma situação ruim, ele te manda um pensamento. E se você não tratar isso, imagina nossas filhas crescendo e dizendo, não, filhas, não dirige, porque é tudo louco aí e tal. Graças a Deus, minha esposa está curada, restaurada, já tem anos, e Deus foi tão bom para completar toda a obra, que Deus me suspendeu de dirigir, e eu quero só deixar claro que eu não tinha culpa nisso, até hoje eu não entendo por que eu estou suspenso, essa é a grande verdade. A minha punição, ela foi absolutamente comprovada que era indevida. Eu fiquei 2 anos sem dirigir, quando fui fazer a minha reciclagem, pegaram a penalização e jogaram mais 2 anos, estou 4 anos sem dirigir, e aí os medos que ela tinha acabaram tudo. Tudo. Deus sabe como fazer. Então a gente precisa entender, e é muito sério o que eu vou dizer, que sem perceber, sejam em palavras ou sejam em ações, o que nós cremos vai mandar uma mensagem para os nossos filhos. E se a nossa alma está toda ferida, machucada, dobrada, nós temos convicções que são negativas, que são ruins, que vão definir a alma dos nossos filhos, daqueles que nos cercam. E aí a gente começa a pensar que todo mundo é falso, todo mundo é mentiroso, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, todo mundo pensa em si só, todo mundo é egoísta. E eu disse, tem gente que não presta? Tem homem que não dá para confiar? Tem. Tem mulher que não dá para confiar? Tem. Tem gente que é oportunista, aproveitador? Tem. Mas eu pergunto, é todo mundo que é? Tem homem sério hoje ainda?
Eu não senti muita firmeza, né? Eu só ouvi os homens falando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que hoje a geração dos nossos adolescentes, eu estou diante deles aqui, eu quero dar uma palavra para vocês, adolescentes, hoje. A geração dos nossos adolescentes é uma geração em que muitos deles não querem saber de casamento pelas experiências negativas dos pais. Porque você foi machucada, mulher, mãe, porque você, pai, foi machucado, porque vocês não têm tratado as feridas de vocês. E quantos adolescentes estão dizendo assim, casar para quê? Isso é casamento? Mas eu quero dizer para vocês, filhos, casar sabe por quê? Porque casamento é um lindo sonho e o maior sonho que Deus planejou para a história da humanidade. É plano dele, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Não desistam de casar, não importa a história dos seus pais como foi. Deus é poderoso para construir uma família na vida de vocês, maravilhosa, onde a glória do amor dele vai se manifestar na tua casa. Creia nisso. Creia nisso. Uma das coisas para mim mais especial é quando as meninas, ainda meninas com 7, 8 anos, 9 anos, chegavam e falavam, papai, eu quero casar com um homem igual ao senhor. Aí você já está pensando assim, agora adolescente não fala mais. Mas agora, adolescente, é muito mais profundo. Ela com 15, a Laila, a Radassa com 13, chegam para mim e falam assim, papai, eu quero um homem igual a você. Eu digo para elas, nem tanto, filhinhos, nem tanto. Na verdade, eu digo uma palavra para elas duas, eu libero uma palavra que eu creio. Filha, não vai ser igual ao papai não, vai ser um homem de Deus muito mais cheio do Espírito do que o papai, vai ser um homem melhor do que eu, vai ser um homem assim. E eu falei, elas viram para a mamãe e falam, mamãe, e nós queremos ser uma esposa igual a você, mamãe, uma mulher igual a você, mamãe. Agora deixa eu te falar, tem alguma coisa em nós especial? Não, não tem não. Sabe o que tem? Que nós dois, há 22 anos, decidimos que nós iríamos morrer para nós e que Deus iria na nossa vida ser o Senhor. Ele iria nos tratar, Ele nos iria amadurecer, porque imagina um nordestino, uma russa junto, que dá faísca, se não fosse o Espírito Santo, meu querido. Mas todas as vezes que nós tivemos crise, você quer saber para quem a gente correu? A gente correu de joelhos para a presença do Deus que nos chamou para essa obra de casamento e diz, põe a tua mão aqui, Senhor, restaura a nossa vida. Deus, me perdoa, perdoa-nos. E a gente chora na presença de Deus. E a glória de Deus se manifesta na nossa história. Não é porque nós somos alguma coisa, é porque nós temos dito para Deus, Deus desfaz os nós da nossa alma para revelar o teu amor no nosso casamento. Então, eu quero dizer, adolescentes, casamento é bênção. 22 anos eu vou fazer com a Martinha. Casaria com a mesma mulher e viveria tudo o que vivemos para a glória de Deus. Vamos lá? Deus está olhando para você hoje aqui. O que Ele está vendo? Como está a sua alma? Sabe o que eu acho bonito em Deus? Quando eu olho para o Éden e para o pecado de Adão e Eva, é que quando eles se esconderam, Deus não virou as costas e falou, beleza, agora eu vou deixar vocês aí. Sabe o que Deus fez? Deus veio ao encontro deles. Eu quero dizer que o Senhor está aqui hoje à noite, Ele está aqui para ter um encontro com você. Deus faz 3 perguntas para Adão e para Eva. Aquelas 3 perguntas era Deus abrindo as portas para a restauração deles. Deus hoje à noite vai fazer as 3 perguntas para você e para mim, porque Ele está abrindo as portas para a sua restauração. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez? Presta atenção, olha lá. Onde você está? E eu queria que você agora pudesse responder essa pergunta para Deus. Onde você está? O texto diz, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim, Senhor, e eu fiquei com medo, Deus. Eu fui para lá e eu me escondi. Deus, eu me escondi. E o texto diz que ele se escondeu do Senhor, à medida que Deus veio na direção dele. Meu amado, esse texto revela exatamente eu e você. Quando nós pecamos, quando nós ferimos ou somos feridos,
nós fugimos de Deus, nós nos escondemos de Deus, nós vamos para trás das árvores, do arbusto, como se Deus não pudesse nos ver lá. É assim. Negamos, fugimos, tudo na ilusão de que vamos aplacar a dor e minimizar a culpa e a vergonha. Lidamos assim, sabe por quê? Porque não sabemos lidar com as questões da nossa alma. A pergunta de Deus, onde você está hoje, está relacionada diretamente ao fato de que tentamos encontrar o nosso próprio caminho para lidar com as nossas mazelas emocionais e, consequentemente, vamos nos afastando mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E o texto é tão curioso, porque olha para o texto, o único, amado, presta atenção, que pode curar de fato as nossas dores, nossas loucuras, sentimentos maus, medos complexos, o único é o nosso Senhor Deus, não há ninguém. Olha em Gênesis que nós vamos buscando métodos para nos escondermos das nossas dores, feridas, medos, vergonhas. Gênesis 3, 6 a 7 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram o quê? Folhas de figueira. Tentaram esconder a vergonha com folhas. Eu não sei se você consegue perceber o que está acontecendo em Gênesis. Quando você tira uma folha de uma árvore, o que acontece com ela? Por mais verde que ela seja, macia, bonita, em poucos dias vai acontecer o quê? Ela vai secar. Você está ouvindo o que Deus está falando com a gente? As nossas tentativas de cobrir as nossas culpas e vergonhas, elas rapidamente secam. Elas são ineficazes, elas são incapazes de curar você. Por que que a gente corre para se cobrir com folhas de figueira? E é tão interessante o texto de Gênesis, porque começa com as folhas de figueira. Como eles não conseguem, eles vão para trás do arbusto. Eles vão para trás das árvores. Porque a sensação de inadequação, quando a gente peca, sempre vai nos levando para mais longe, para mais longe. Porque aquilo que a gente tenta se cobrir, ou nos cobrir com aquilo, não é capaz. Não é capaz. Como é que você percebe isso na sua vida, querido? Você consegue identificar as folhas de figueira? Você consegue perceber os arbustos que você tem corrido para lá? Quantas folhas de figueira hoje nós colocamos? Por exemplo, por vezes, querido, folhas de figueira são para muitos de nós a internet. A gente se atola no computador lá e a gente se enfia lá e se esconde lá. Para muitos, a folha de figueira hoje é fazer, fazer e fazer e fazer mais, porque não dá tempo de parar para pensar na alma e não dá tempo para ninguém chegar e ver como eu estou. Qual é a tua folha de figueira, amado? Onde é que você está? Deus nos vê. Deus viu Adão. Deus viu Eva e diz: onde você está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia. Deus só estava querendo dizer: meu querido, você está tentando se esconder de mim. Vem para cá. Escondemos nosso orgulho muitas vezes com a ironia, folha de figueira. Nós precisamos hoje admitir que são falsas saídas, falsos remédios, falsa solução. Solução temporária, querido. Sua cura não está atrás de uma folha de figueira, nem atrás do arbusto. Segundo lugar. Segunda pergunta. A primeira é: onde está você? E a segunda é: quem te falou isso? Porque o texto diz que Deus pergunta: quem disse que você estava nu? Observe bem, querido, porque aqui nós vamos chegar às falsas crenças. A pergunta de Deus tem por trás a compreensão de que a nudez com a qual Adão e Eva viviam livremente e tão transparentemente nunca fora problema, mas agora parecia ser para Adão e para Eva. Mas por quê?
O que entrou na mente de Adão e Eva de diferente daquilo que Deus havia colocado como um propósito inicial para eles, na bonita relação de liberdade que eles tinham? Alguma falsa crença. E aí quando você olha para o texto, você vê essa falsa crença. Porque quando Deus diz para eles não comerem, para viver aquela vida que eles tinham, porque eles morreriam, alguém chegou e disse para eles o quê? Não, vocês podem comer, certamente vocês o quê? Não morrerão. E aquela falsa crença que vinha somado a um questionamento da bondade de Deus para com eles, toma a mente deles e eles então desobedecem. Meu amado, eu quero te dizer que se você der vazão à voz, seja dos seus botões, seja do próprio inimigo, dizendo, não, você vai lá, pode ir, você pode profundamente se machucar. Quantas vozes ou pensamentos distorcem a beleza da nudez do princípio até hoje? Esse texto claramente nos mostra que pensar ou ouvir mentiras sobre Deus e sobre nós torna-se na nossa vida falsas crenças, distorce o nosso olhar sobre a vida, como você muito bem colocou, Pamela, no seu testemunho, sobre pessoas, sobre o belo, sobre casamento, sobre o que era natural, sobre nós mesmos, e adoece a nossa alma. São as falsas crenças adquiridas e acolhidas na nossa mente em momentos de crise que vão formando o nosso caráter. E observe, por exemplo, que se você teve um pai bom, um avô muito querido, um homem de Deus, um tio especial, o seu cunhado, todos esses homens foram homens leais e fiéis, vai ser muito natural que a sua crença vai ser o quê? Que homem é? E até uma falsa crença pode surgir no meio de coisas boas, que é, todo homem é assim, todo homem é bom, então eu não preciso nem pensar para casar, caso com qualquer homem. E a gente sabe que não é verdade. Porque por mais que você tenha tido uma excelente história com homens, você precisa orar muito para Deus te dar o homem de Deus para você. Agora imagina essa mesma história, o oposto. O pai foi alguém que me abandonou, me rejeitou, o avô, o tio, o padrasto, não sei o quê. O que vai formando exatamente aquilo que foi narrado pela Pamela aqui na sua própria história? Falsas crenças que vão levando a Pamela e vai levando o ser humano até que se encontra com Cristo e tem uma nova perspectiva da vida. E aí vem a esperança, e aí vem o novo e o belo de Deus, e aí vem aquilo que é Deus dizendo assim, mas eu na sua vida mudo os destinos e os rumos. Quem te falou que você estava nu? Essas falsas crenças surgem em nossa mente, aí preste bem atenção nisso, para nos proteger, como se elas fossem boas amigas. Por exemplo, pegando esse exemplo, dizem, se você não casar, então você nunca vai sofrer como sua mãe, como sua avó. Elas entram na nossa mente como se elas fossem boas amigas nossas. Mas na verdade elas são sofismas, mentiras que vão entrando na nossa mente para dirigir o nosso destino para muito longe do que Deus planejou para você e para mim. E nós precisamos identificar essas falsas crenças, porque elas podem destruir o plano que Deus tem para nós. Por trás de frases como eu nunca mais vou confiar em alguém, eu nunca vou depender de ninguém. Quantas mulheres machucadas e feridas pela história da mãe, ou de não sei o que, hoje estão dizendo assim, eu não vou depender do meu futuro marido de jeito nenhum. O que está lá por trás? Você precisa perguntar por quê? O que está lá por trás? Falsa crença entrando, e eu não estou dizendo que você não tenha nem razões legítimas na sua história para pensar que não pode confiar num homem e depender. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você precisa parar e pensar e olhar para Deus, para o que Deus pensa, para o que a palavra orienta e checar a tua crença por isso. Porque nós não podemos ser dirigidos na nossa vida pelas nossas falsas crenças, mas pelo que Deus tem para mim e para você, para aquilo que Deus planejou para a sua vida. Isso é muito sério. Eu não vou emprestar nunca mais dinheiro para ninguém, eu nunca mais vou abençoar o reino de Deus com dinheiro, eu sempre vou esconder o que sinto, eu não abro o jogo para ninguém, vai ter que tirar de mim porque eu não abro para ninguém, eu nunca vou deixar ninguém se meter na minha vida, dar palpite, ninguém é confiável. Todas essas frases estão embutidas, falsas crenças
agindo como nossas redentoras para nos proteger e nos tirar de uma possível dor do futuro. Mas tudo isso aí são folhas de figueira, querido. Temporariamente vai esconder. A nossa alma não curada se transforma em algo tão triste que vai atingir o nosso corpo e o espírito. Por isso que muitas vezes nós dizemos ou ouvimos coisas, quando pecamos. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Porque a falsa crença dirigiu a tua história. E você foi capaz de se entregar para a loucura. Você foi capaz de ferir pessoas. Você foi capaz, porque falsas crenças adentraram a tua mente. Você precisa dizer não para isso hoje. Você precisa dizer, Deus, me revela as minhas falsas crenças. Eu não quero ser guiado por elas. O diabo, deixa eu te dizer, ele sempre mente na primeira pessoa, sabia? Ele sempre vai dizer para você que você não presta, você vai dar em nada. Na verdade, isso é ele. Isso é ele, mas ele entra na tua cabeça e ele começa a dizer para você isso. Você não é nada, você não vai dar em nada, mas ele está dizendo isso dele. E ele veio para matar, roubar e destruir a sua alma, a minha alma. Ninguém confia em você, ninguém confia no diabo, mas ele vai usar na primeira pessoa. São mentiras, são engodos. E nós precisamos identificar isso. Você tem dirigido a sua vida pelas falsas crenças, hoje você precisa se livrar delas. Elas são folhas de figueira. Terceira pergunta que nós precisamos responder. A primeira qual é? Onde você está? A segunda é quem disse que você estava nu? A terceira pergunta, para mim, Deus escancara de vez a porta para a restauração da nossa alma. A terceira pergunta é, o que você fez? Deus chega para Eva, e essa pergunta não é para Adão, é para Eva, e ele diz, Eva, o que você fez? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? E como é que ela respondeu? Ela disse, a serpente me enganou. A serpente me enganou. Ela não encara os fatos de frente, e aí depois ela diz, e aí eu comi. Mas na verdade ela ainda transfere a responsabilidade. Essa pergunta está sendo dirigida para mim e para você essa noite. O que você vai fazer? Quero te convidar a agir diferente de Eva. A você ter coragem de ir de frente para o Senhor e dizer, Deus, eu pequei. Deus, eu desobedeci. Deus, eu fiz isso. Deus, 3 perguntas para a sua e para a minha restauração. E nós precisamos respondê-las. Onde você está? Pare de se esconder, de fugir de Deus, querido. Ele está vendo você. Mas Ele está ansioso para que você venha na direção dEle. Segunda pergunta, quem falou algo diferente para você do que eu havia falado? E aí, amado, para mim, por trás dessa pergunta está, que voz você vai dar ouvidos? Adolescentes, quantas vozes nessa fase vocês vão ouvir que são mentirosas para destruir a vida de vocês? Vozes do tipo, você é um bobão, você não pode perdoar, você é um fracassado, uma fracassada, você não vai dar em nada, você é um lixo, ninguém acredita em você. Tudo isso são mentiras, sofismas, falsas crenças, que nós não podemos dar vazão no nosso coração. Nós precisamos decidir ouvir a voz de quem então? Do bom pastor. A voz do bom pastor. Por último, querido, então essa pergunta, o que você fez? A resposta que nós vamos olhar para a Escritura, ela não era a resposta que precisava, que deveria ter sido dada. A resposta deveria ser, Senhor, eu desobedeci. Então eu quero te dizer o seguinte, que hoje à noite nós precisamos assumir uma postura diferente de Eva, sair da negação e confessar sem rodeios. Deus sabe a raiz das nossas culpas e vergonhas. Deus sabe a raiz das nossas inseguranças, feridas de alma. Deus sabe a raiz dos nossos abandonos, sentimentos de rejeição, rebeldias, fugas. Será que nós pensamos que Deus não sabe o que nós sofremos? Ou o que nós fizemos? Ele sabe, Ele viu. E Ele disse para Eva, você comeu do fruto que eu falei para você não comer. Quando Deus pergunta o que você fez e logo imediatamente Ele fala, Ele está dizendo para você, querido,
eu estou te dando a oportunidade de você denunciar, porque eu sei o que você fez. Eu sei. Confessa. E aí, queridos, o chamado de Deus hoje à noite é não transferir responsabilidade, é confessar sem medo de Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso, e quando nós vamos conhecendo, nós vamos ver o amor de Deus, a graça de Deus, mas nós também vamos conhecendo a ira de Deus, a justiça de Deus. Mas venha, se tem uma coisa que Deus não rejeita, a Bíblia diz assim, ó, um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido, Deus não, o que, igreja? Desprezará. Pode vir, abre o jogo, sem temor de ser rejeitado por Ele, sem meias palavras, sem fingimento, sem editar o pecado, sem vitimismo, se apresenta. O que você fez, Técio? Eu pequei, Senhor. Eu pequei, Senhor. Você entra por essa porta e quando você sai do outro lado, eu quero te dizer que você sai do outro lado perdoado, restaurado, santificado, livre para a glória de Deus. Hoje Deus está fazendo essa pergunta para você. O que você fez? E aí, amado, independente de você ser a vítima, ou o agressor, o agredido, ou o agressor, o abusado ou o abusador, o traído ou o traidor, todos nós fomos feridos e machucados. Eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo que o mundo ele está cheio de ilusões e pretextos para lidar com a alma. E aí nós vamos nos convencendo, querido, que talvez lidar com a alma requer, na verdade, me entregar mais aos meus prazeres. E nós vamos buscando então certos prazeres materiais, realizações, conquistas, achando que essas coisas podem nos curar. Grande engano. Ficamos amarrados ou viciados a essas falsas mentiras, e ouça bem o que eu vou dizer, de algo menos do que Deus que possa nos satisfazer e nos restaurar de fato. Você acha que existe alguma coisa que possa fazer isso? Quero voltar para a caixa e te perguntar, como é que estão as suas emoções? O que Deus falou com você? Será que você pode dizer para a pessoa que está do lado aí, você não é um lixo, um depósito de lixo? Diz para a pessoa. A sua alma não é um depósito de lixo. Você e eu não somos um produto. Sabe o que eu creio? Agora você vai dizer isso para a pessoa aí do lado. Você vai dizer assim para ela. Você foi criado para ser o mosaico de Deus nesse mundo. Para revelar a beleza de Deus nesse mundo. Queria que você olhasse para aquela figura ali. Porque aquela figura, aquele coração representa o nosso coração não tratado. É assim que ele fica. Feio, escuro, sujo. E quando a gente olha para a alma de alguém ferido e machucado, não tratado, a gente pensa, não tem mais o que fazer, não tem jeito. Mas eu quero te dizer que quando você vem para Cristo e responde essas 3 perguntas com integridade, Senhor, eu me escondi. Senhor, o que eu ouvi foi uma outra voz que não a tua. Senhor, o que eu fiz foi desobedecer ao Senhor. Isso tudo detonou a minha alma. Quando você vem para o Senhor com integridade, eu quero dizer que Deus começa a tirar. Ele vai tirando. Ele vai limpando. Agora deixa eu te dizer, cada confissão de pecado é uma coisa que Deus tira. Cada vez que você diz, Deus, é isso, Pai, me perdoa, Deus, eu errei. Meus queridos, eu quero terminar esse momento dizendo que não há ninguém nesse auditório que esteja ouvindo essa palavra, a quem o Senhor não possa pegar a vida hoje, com o coração em pedaços, sujo e imundo, e se tornar de novo uma beleza para a glória de Deus. Não há ninguém nesse auditório que Deus não possa restaurar. Quando eu tinha 18 anos, eu ouvi uma voz que disse para mim, cara, o melhor que você faz é tirar a sua vida. Olha para você.
E de fato, eu tenho vergonhas das coisas que eu fiz até os meus 18 anos, 19 anos. Na verdade, eu não tenho mais vergonha de falar delas, porque o Senhor me curou e me perdoou. Mas quando eu olho para trás, eu lembro do que eu fiz, eu tenho vergonha daquelas coisas. Eu queria não ter feito aquelas coisas. Mas uma ferida de alma construída lá, uma mentira com 9 anos de idade, de uma palavra posta pelo meu pai, sem qualquer intenção de me ferir, entrou como um sofisma, uma falsa crença na minha mente, e me jogou para uma série de atitudes, de ações, porque lembra? A situação que aconteceu com meu pai mandou um pensamento negativo que gerou então sentimentos de rejeição profundos na minha alma, que foram me levando a atitudes de rebeldia para com minha família, para com Deus. E aquilo foi se tornando um hábito na minha vida, e com 18 anos eu era uma pessoa que eu posso dizer, eu era uma pessoa que não podia ser confiável, porque a minha alma estava ferida, detonada. E no alto de uma montanha o diabo disse: joga daí, porque você é um lixo. Um ano depois, dentro de um motel, ainda nas minhas loucuras, com 2 garotas de programa, e Deus misericordiosamente me salvou de me entregar àquela loucura naquela noite. E eu saio e levo aquelas meninas para a casa delas, para onde a gente tinha pego, lá num prédio, lá em Brasília. E quando elas descem, uma desce pelo meu lado e diz assim: cara, você é o único desses caras que presta. Deixa eu te dizer, claro que não, todos somos preciosos para Deus, mas naquele dia Deus queria dizer para mim que eu tinha valor ainda. Sabe o que aconteceu naquela noite de madrugada, 5:30 da madrugada, na beira de numa esquina, na beira de uma estrada, eu me ajoelhei, em pleno meio-fio, e eu disse: Deus, eu me escondi de Ti, Senhor. Deus, eu me afastei. Deus, eu pequei, eu desobedeci. Meu amado, só Deus sabe quantos choros, quantas noites, alma doída até aqueles 19 anos. Mas foi naquele dia que Deus disse: meu filho, Salmo 139, eu escrevi os teus dias, todos eles foram escritos por mim. Deixa eu te dizer, o diabo pensa que ele pode usurpar a tua vida e fazer dela o que ela quiser, mas quando você entrega para Cristo, você volta para o caminho da restauração. E aquilo que Deus escreveu para você, aquilo que Ele escreveu para você, para mim, porque a Bíblia diz que Ele escreveu quando você estava no ventre da mãe. Deus restaura todas as coisas. Eu creio nisso. 3 anos depois daquele momento, com 19 anos, eu voltei para o Senhor e Deus começou a mexer. Reparações, como a Pamela falou, tantas coisas Deus começou a fazer. E a pergunta que Ele me fazia era só uma: Técio, você veio de vez ou você veio mais ou menos? Sabe por quê? Porque a gente entrega a vida para Jesus mais ou menos. A gente entrega 70%, 80%, 50%, porque no fundo nós temos medo dos planos dEle. Mas hoje à noite eu quero te dizer que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os sonhos de Deus para você, eles são incomparavelmente maiores do que o que você um dia já pensou. Não é raro que no meio do louvor, ou lá no meu Getsemane, jardim de Getsemane na minha casa, eu começo a chorar, e chorar, e chorar. Sabe por quê? Porque os planos que Deus escreveu na minha vida depois daquele dia, foram planos que jamais na minha vida eu podia conceber, de tão mais altos e maravilhosos para mim. Eu quero dizer que eu continuo no caminho da restauração, viu, gente? Eu quero dizer que minha alma continua em processo de restauração. Mas eu entendi que o meu lugar não é lá atrás do arbusto, é fora dele. Que quando Deus perguntar o que você fez, eu só tenho uma coisa a fazer: confessa, porque vem o perdão. E aí Deus vai restaurando todas as coisas. Eu quero te convidar agora a celebrar a ceia do Senhor.
Qual é a perspectiva que nós vamos fazer da ceia do Senhor? Eu vou pedir para que a equipe já venha e já possa ir distribuindo. Eu quero que você que está hoje à noite aqui possa pegar o cálice e o pão e esperar a minha direção para esse momento, mas nós vamos celebrar o grande sacrifício que Deus fez por nós. Hoje à noite nós precisamos entender a providência de Deus para a humanidade. O que Deus fez para que nós pudéssemos ser restaurados. Essa canção fala de liberdade. Fala que o sangue derramado na cruz por nós redime todo homem do seu pecado. O Senhor e o Espírito Santo está aqui hoje, querido, desejoso de restaurar a nossa alma, desejoso de te dar um novo propósito, um senso de missão para o que Ele planejou para você. Agora, nesse momento que nós vamos ceiar, eu queria que você pudesse compreender o que está acontecendo aqui, o que aconteceu no Éden. Olha para mim aqui. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Eles correm, eles vão pegar folhas de figueira, vão cozer aquelas folhas, vão fazer aventais, a Bíblia conta tudo isso, eles fazem isso para si. Mas presta atenção, Deus é tão maravilhoso, que Ele se manifesta para aquele casal em pecado, ou que pecou, e Ele faz um sacrifício por eles. Presta atenção aqui. Sabe o que Deus fez lá no Éden? A Bíblia diz que Deus sacrificou um animal, eu creio que fosse um cordeiro, eu creio, provavelmente. Ele sacrificou um animal. E Deus fez vestes para Adão e para Eva. Roupas. Que diferente, presta bem atenção, de folha de figueira que era temporária, eram vestes agora permanentes. E eu queria que você compreendesse o que está acontecendo lá no Éden. A figueira, a oliveira e a videira são árvores que simbolizam Israel, o povo de Israel. Mas mais do que isso, a videira, por exemplo, ela é uma árvore cuja folha ela tem 5 pontas. E ela simboliza o povo da lei. Presta bem atenção, porque tem uma coisa muito profunda que Deus vai falar com a gente aqui. Até hoje os judeus, eles creem que eles são salvos e restaurados e curados pelo cumprimento da lei. E sabe o que a lei representa? A lei representa uma tentativa do homem de cobrir as suas vergonhas, as suas culpas. E Deus, vendo isso, o que Ele fez? Você precisa entender o que está acontecendo em Gênesis. Quando Deus mata aquele animal e veste Adão e Eva com roupas definitivas, Ele está apontando para o que aconteceria lá na frente, onde o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo, Ele daria as suas vestes de justiça para cobrir a minha e as suas vergonhas. Então eu quero terminar esse culto celebrando a ceia, te dando uma das mensagens mais importantes do cristianismo. Você não precisa mais ir para trás do arbusto. Você não precisa mais de folha de figueira, amado, porque Cristo deu as vestes de justiça dele. Vestes de justiça. A Bíblia diz que o sangue é o que nos redime do nosso pecado. O sangue de Jesus
é o que nos purificou e nos deu vestes não só de justiça, mas vestes de santidade, meu amado. Foi o Cordeiro que nos cobriu. Nós estamos cobertos pela veste do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. É por isso que você não precisa ter culpas e vergonhas. Você precisa hoje responder a pergunta: o que você fez onde você está? Porque o Cristo já providenciou as suas vestes. Sabe qual é a sensação da confissão? Você quer saber qual é? A sensação da confissão é que a gente se despe. A sensação da confissão é uma das mais terríveis. Quando eu já tive que confessar pecados para Martinha para mim, que sensação horrível. Você está se despindo todo e você se sente realmente mal, você se sente um lixo, você se sente o pior de todos. Mas, meu amado, deixa eu te dizer, quando você decide se despir pela confissão, sabe o que acontece? As vestes do Cordeiro, elas cobrem as tuas culpas e vergonhas. Deus está aqui para fazer isso hoje. Deus hoje está te convidando para vestir as vestes do Cordeiro, ser lavado pelo sangue. É com essa compreensão que nós vamos adorar o Senhor, que nós vamos agora comer desse pão. Feche os teus olhos. Você e Deus agora. Fala para Ele o que você fez. Confessa agora. A pergunta é onde você está, e talvez você diga: Deus, eu me escondi, eu sou eu essa pessoa que está atrás do arbusto com as folhas de figueira. Mas eu já entendi, Senhor, que essas folhas vão cobrir a minha vergonha por um certo tempo, mas elas vão cair. Mas as tuas vestes me cobrem em definitivo. Eu quero te convidar agora a comer o pão, com esse pensamento e com esse sentimento, rendidos diante do Cordeiro. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. O sangue de Jesus foi derramado para nos redimir de todos os nossos pecados. Eu te convido então agora a ser coberto e lavado pelo sangue do Cordeiro, derramado naquela cruz. Eu te convido a beber do cálice, lembrando e recebendo pela fé o lavar, o purificar pelo sangue do Cordeiro. Façamos isso juntos. Essa canção, ela diz isso, que nós somos livres. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: a nossa alma curada se transforma em remédio para a cura da alma das pessoas que estão à nossa volta. Você crê nisso? Pessoas feridas, o que? Ferem, certo? Mas pessoas curadas, curam. Nossas emoções equilibradas podem curar o nosso corpo, alegrar a nossa alma e curar a vida de pessoas. Eu quero te convidar a ficar em pé.